revela os segredos. Aleluia. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Pode tomar o teu assento, fechar a tua Bíblia e olhar para cá alguns instantes. Eu tenho aqui comigo, irmãos, dois trabalhos, um de pregação, mergulhados no Espírito, onde Deus me deu uma mensagem sobre Ezequiel, capítulo de número 37, e tenho aqui uma coletânea de vídeos, 10 hinos em 10 cidades diferentes onde andamos. Você adquirindo estará abençoando a mim, minha esposa, meus filhos e a minha família. Então ali na saída estará o valor de R$10. Quem não trouxe hoje e quiser levar para trazer os R$10 amanhã, pode levar e pode tirar quantas cópias você quiser. Amém? Só Amém. Não pode destrocar. Se olhar e não gostar, mas eu sei que tu vai gostar. Aleluia. Quando eu entrei nesse lugar, irmãos, eu pude sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E não digo isso por um mero emocionalismo ou por agradar alguém. Quando eu entrei, sentei naquela cadeira e olhei aqui para o altar, o Espírito Santo falava no meu coração e dizia: olha para eles, olha. E o Espírito Santo começou a me dizer: olha como eles são batalhadores e olha como eles são esforçados pela minha obra. Ei, calabraço de cantaraia. A minha Bíblia diz que há uma recompensa e nenhum trabalho é vão no Senhor. A tua bênção nessa noite não depende da igreja estar lotada ou da igreja estar vazia, não. A nossa bênção nessa noite depende do Espírito Santo estar no lugar. Eu tenho uma notícia, se você ainda não sentiu, começa a sentir, porque Ele está aqui. Ele vai se mover. Quem não veio hoje perdeu, porque vai saber a notícia do que Deus vai fazer na tua igreja. Quem acredita nisso, levanta a mão para cima. E a melhor glória que você trouxe para dar. Aleluia. Este Espírito Santo que tem sido deixado em segundo lugar em muitos lugares, tem sido abandonado, tem sido desprezado, e até mesmo algumas igrejas ele está naquela palavra onde Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. Aonde nós temos andado muitas vezes em cima de um altar, tem 30, 40 obreiros disputando uma vaga para estar ali sentado. É levitas, cantores e cantoras disputando para ver quem é que canta melhor, quem é que faz melhor, quem é que veste melhor, quem é que fala melhor. Mas o Espírito Santo ainda continua procurando verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Sabe o que é um verdadeiro adorador? O verdadeiro adorador não importa quem é que está cantando, ele sabe que troca o vaso, mas o espírito é o mesmo. O verdadeiro adorador não importa quem é que está pregando, não importa se a pessoa que prega ela fala calmo ou ela fala aos gritos que nem eu, mas ele presta atenção no que é que o Espírito Santo está querendo falar. Eu sinto a presença dele se movendo nessa noite aqui. Nós recebemos este Espírito Santo no momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Até mesmo você que ainda não fala em línguas estranhas, quando você aceitou Jesus como Salvador, você recebeu dentro de você o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Como é que eu sei que eu recebi o Espírito Santo de Deus? Jesus disse para Pedro: Pedro, e para você quem é que eu sou? E Pedro disse: tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus disse:
Ninguém reconheceria isso, Pedro. Quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Todo aquele que reconhece Jesus como seu Salvador, ele recebe o Espírito de Deus na sua vida. Aleluia. E quando você recebe este Espírito de Deus, você deixa de ser um homem natural, você deixa de ser uma mulher natural, porque o Espírito de Deus, ele traz os sentidos espirituais que outrora não estavam na vida do homem. O Espírito de Deus, ele traz audição espiritual. Você passa a entender e ouvir a voz de Deus. Você reconhece quando é Deus que está falando, independente de quem quer que esteja falando, você sabe que é Deus que está falando para você. Por isso, constantemente, Jesus mandava João escrever no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem não tem o Espírito Santo não consegue escutar a voz de Deus. Agora, quem tem o Espírito Santo do Senhor, quando ele acorda pela manhã, ele ouve o cantar de um passarinho e ele já diz: bom dia, Espírito Santo, porque eu sei que é o Senhor que está falando comigo. O Senhor Jesus disse: eu sou um bom pastor e as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Aleluia. Você recebe uma audição espiritual. Aleluia. Você recebe visão espiritual. Foi o que nós cantamos aqui. Geazi, que acompanhava Eliseu, não era um homem espiritual. E a pior coisa que tem é nós andarmos com pessoas que não são espirituais. Verdade. Você andar, fazer a obra, fazer qualquer coisa com pessoas que não são espirituais, vai te causar prejuízo. Muitas vezes você até mesmo quer ajudar uma pessoa natural, uma pessoa carnal. Você quer ver se aquela pessoa se levanta, se aquela pessoa toma posição, e quem sai no prejuízo é você. Eu determinei uma coisa para minha vida quando eu orava. Eu disse a Deus: o Senhor tem muita promessa para mim esse ano. O que o Senhor quer de mim para essas promessas se cumprir? Deus disse para mim: corta do teu derredor todos aqueles que não são fiéis à voz do meu Espírito. Não importa o preço que tu for pagar. Hoje eu prefiro andar sozinho do que andar mal acompanhado. A pior coisa é você andar com alguém que não anda no Espírito. Você vai orar numa casa, você entrega uma revelação e o companheiro já fica: será que é verdade? Você diz: eu vi um anjo, e ele fica pensando: será que ele viu mesmo? Porque a minha Bíblia diz que o homem carnal não entende as coisas do Espírito, mas o espiritual ele exalta mais a luta, o problema, porque o carnal ele é pessimista. O carnal ele enxerga só o que ele vê. Ele não está agradando a Deus porque ele não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O carnal ele é pessimista. Ele vem num culto como esse, ele não vai olhar a mensagem que foi uma bênção, ele não vai olhar os hinos que foram cantados, ele vai olhar a cadeira que estava vazia. O carnal tem palavras pessimistas, palavras que desanimam, palavras que matam, palavras que derrubam. Mas o homem cheio do Espírito Santo, Jesus disse para a mulher samaritana que quem bebesse dessa água, rios de água viva fluiriam do seu interior. Sabe que tem pessoa que só fala desgraça, derrota, coisa ruim? Verdade. Tem crente que é pior que corvo. Tem pessoa que é pior que repórter dos infernos. Ele tem prazer de falar só coisa ruim. Sabe por quê? Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Agora aquele que tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, a situação está difícil, ele diz: vai melhorar. A doença chegou, ele diz: Jesus vai curar. Chegou a necessidade, ele diz: Deus irá prover. Eliseu tinha visão espiritual. Geazi não. Quando Geazi enxergou os exércitos que vinha, ele fez um grito a céu: meu Deus,
Eliseu rogou a Deus e disse: abre os olhos do moço para que ele veja. Quando ele teve a visão espiritual aberta, ele pôde enxergar além do natural. Quando nós começamos a obra em Viamão, eu não sou de Viamão, eu sou de Alegrete. E quando Deus me enviou para Viamão, eu odiava Viamão. Eu tinha pavor de Viamão. E vindo do interior, onde tudo é limpo, tudo organizado, e eu olhava todo dia tráfico, morte, assassinato, sujeira nas ruas, e eu não compreendia que Deus me colocou ali naquele lugar com um propósito. Aleluia, Jesus. O homem espiritual nunca bota o pé num lugar sem propósito. Até mesmo quando você pensa que está perdida, você não está perdida. É o Espírito de Deus que te levou até ali com alguma função. E quando nós abrimos a obra, tinha culto que era só eu e a esposa. Culto das mulheres, eu dizia para ela: 8 horas, pode começar. E ela dizia: mas está só tu aí sentado. Não importa, eu vou te ajudar. Vamos cantando, o Espírito Santo já está aqui. E ficamos 6 meses só com uma membra. E a minha oração era: Deus, enquanto ela estiver aqui, eu não posso fechar a porta, porque uma alma salva vale mais que o mundo inteiro. Fazia o culto com uma membra. E ela se renovava, dançava no Espírito, pulava. Nós ficávamos olhando. Para ela era uma festa. Quando vinha alguém visitar, vinha 3, 4, 5 pessoas visitar, nós fazíamos reteté. Meu Deus, era uma multidão. Oh, aleluia. E eu dizia: meu Deus, eu prego na igreja de todo mundo diz que gosta da minha mensagem, mas ninguém entra na minha igreja. Deus de mistério. Irmãos, quando eu disse: Deus, eu não tenho mais força, está terminando o contrato, vamos baixar as portas e vamos sentar numa igreja e vamos só receber. Deus começou a mandar as almas e começou a encher. E aí nós começamos a olhar e se espantar. Agora que nós decidimos fechar, começou a encher. E sabe qual foi a experiência que Deus me deu nessa prova? Primeiro, Deus queria que eu entendesse que ninguém estava ali por minha causa, porque eu pregava, porque eu fazia, ou porque eu acontecia. Que quem ia levar as pessoas para aquele lugar era a presença do Espírito Santo. Oh, aleluia! E sabe a segunda coisa que Deus queria que eu entendesse? Tem pastor que se a igreja dele tem 100 membros, saiu um, ele não está nem aí. Ficou 99. Agora o pastor que sabe o que é crescimento, porque inchaço é uma coisa e crescimento é outra. O crescimento a cada dia Deus acrescenta na obra, um por um, discipulado. Agora o inchaço não. O inchaço, fazer agrupamento de gente, irmãos, é a coisa mais fácil de manter aquelas pessoas ali dentro, é difícil. Agora quando você prova o crescimento de Deus, um dia o pastor vai estar com 1000 membros, se sair um, ele ainda vai lembrar o valor que aquela alma teve para estar ali. E vai lá na casa, vai de atrás, vai fazer visita. Quando você recebe esse Espírito de Deus, você deixa de ser um homem carnal e se torna um homem espiritual. Você deixa de andar na carne e você passa a andar no Espírito. Ter o dom de profecia é uma coisa, agora ter um ministério profético é outra. Pode entrar um desviado aqui, profetizar de Deus, sair por aquelas portas e seguir fazendo o que estava fazendo. Agora você tem um ministério profético, você acorda de manhã, você é profeta. Você está dentro do ônibus, você é profeta. Você está lá no trabalho, você é reconhecida como profeta. Você está lá na tua casa, você é reconhecida como profeta. Aleluia. E aqui o rei Nabucodonosor, quando nessa passagem aqui, ele teve um sonho, o qual ninguém conseguia interpretar. Foi chamado os feiticeiros, os adivinhos, os macumbeiros, os cartomantes, os necromantes, todos daquela região foram chamados para interpretar aquele sonho. Depois que todos foram consultados, ele mandou chamar a Daniel. E Daniel chegou para ele e disse: há um Deus no céu que ainda revela os seus segredos. Aleluia! Nos dias que estamos vivendo, dia de superstição, a pessoa que vai buscar refúgio, que desce ao Egito buscar refúgio numa cartomante, numa necromante, num feiticeiro, num
aconteceu no passado da pessoa. Pode até tentar dar palpite a respeito do futuro da pessoa. Agora existe um povo sobre a face da terra que Satanás não tem como saber o que vai acontecer com ele, porque no livro de Jeremias 29:11 Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito deste povo. Então eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: não importa o que a batuqueira falou, não importa o que a feiticeira falou, não importa o que o vizinho falou, não importa o que A e B falou a respeito de você, a respeito do teu filho, a respeito do teu casamento, a respeito do teu marido. Deus está dizendo para os infernos nessa noite: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito do meu povo. Olha o que ele manda dizer: é pensamento de paz e não de mal, para dar a cada um o fim que desejais. O diabo pode tentar adivinhar, mas o segredo de Deus só revela para os seus profetas. É, soberano Deus. Aleluia. Você contaria um segredo para qualquer pessoa? Não. Você só conta um segredo para quem você confia. Constantemente alguém diz: Deus é fiel. Adesivos dizem: Deus é fiel. Mas e você é fiel a Deus? Você confia em Deus e Deus pode confiar em você? Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, Deus foi visitar Abraão e conversar com ele. A minha Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Se você hoje tomar posição de profeta dentro da tua casa, profeta no meio da tua família, profeta na rua onde você mora, pessoas desesperadas vão começar a bater na tua porta e vão ter que reconhecer que lá mora uma mulher de Deus, que lá mora um homem de Deus. Deus desceu na terra para conversar com Abraão. Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, o que tu acha? E Abraão lembrou a Deus, disse: eu tenho meu sobrinho Ló que mora lá. E Deus mandou seus 2 anjos por causa da conversa que ele teve com Abraão. Você está entendendo a necessidade de ser um homem cheio do Espírito Santo, de ser amigo de Deus? Você ter a presença deste Espírito te torna um intercessor. A minha Bíblia diz que agora o Espírito de Deus passa a falar dentro de nós com gemidos e choros inexprimíveis. Paulo escreveu dizendo que quem fala em línguas não sabe o que está falando, mas é o Espírito Santo que está orando dentro dele, falando com Deus. Você conhece a mente de Deus? Você não conhece? Você sabe o que vai acontecer quando você sai para ir para o trabalho de manhã? Você não sabe. Mas dentro de você tem o Espírito Santo que sabe todas as coisas. E quando o crente ora em línguas estranhas dentro de casa antes de sair para o trabalho, ele não sabe o que ia acontecer, mas o Espírito de Deus, que tudo sabe, está intercedendo por ele ao Pai, e ele recebe o livramento. Por isso a Bíblia diz: eu quero que todos vós falem em línguas estranhas, e ainda mais que profetizei. Por isso que o diabo não gosta de igreja que ora em línguas, por isso que o diabo não gosta de igreja que faz barulho, por isso que o diabo não gosta de igreja que profetiza. Sabe o que a minha Bíblia diz? Que onde não tem profeta, o povo se corrompe. O diabo está preocupado em calar a boca dos profetas, mas Deus está dizendo que nessa noite ele achou o povo aqui. Ele achou o povo aqui aonde ele ainda pode usar. Eu conheço um Deus que revela os seus segredos. Revelação é uma coisa e emoção é outra. Pedro falou por revelação e daqui a pouco já estava falando emocionado. E essa amizade com Deus você vai aprendendo com o tempo. Houve tempos que Deus, eu achava que era revelação de Deus, ficava para mim, depois via que não se cumpria. Então eu pensava, aquilo não foi revelação de Deus, era uma emoção minha. E houve outros tempos que vinha aquele pensamento, aquela certeza, aquela convicção lá dentro da minha alma, e eu não falava quando me acontecia assim, mas aquilo era Deus que estava revelando.
Eu não entendia por que Deus me deu essa palavra aqui em cima do altar. Deus de Mas eu estou mistério. entendendo pelo Espírito que Deus vai levantar alguém aqui nessa noite, que vai fazer um reboliço no mundo espiritual. Deus vai levantar alguém aqui nessa noite, que vai desmascarar os laços do diabo. Deus vai levantar alguém como profeta, como atalaia. Sabe quem é o profeta? É o estraga-prazer com a festinha de Satanás. O diabo muitas vezes está lá dentro do lar escondido. O casal está brigando, é filho indo embora, mas manda chamar a irmãzinha para orar. Quando a irmãzinha bota o pé lá dentro da casa, ela tem visão espiritual e Deus já começa a revelar. Daqui a pouco o diabo já fica no canto, não fala, não fala. Daqui a pouco ela abre o bocão e Deus começa a dizer: tem macumbaria aqui que está sendo desmanchada, tem laço de morte que está sendo cortado, porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, aos profetas. Deus quer levantar alguém como profeta aqui nessa noite. Quem acredita nisso, abre a boca e dá glória. Esses dias eu acordei pela manhã e o Espírito Santo havia me dado um sonho muito forte. Eu acordei cheio do Espírito Santo e Deus disse para mim: passa lá no trabalho da tua esposa e entrega essa revelação para ela. Irmãos, Deus me mostrou toda a nossa família por parte da esposa é ligada com tráfico, e nós tiramos muitos dali do tráfico que hoje servem a Deus. Alguns tiveram que ir embora, mas todos que nós tiramos estão firmes servindo a Deus. Muitos nós tiramos e levamos para morar dentro da nossa casa até se restabelecer. E aquelas pessoas ali ficaram furiosas conosco. E os familiares dela, alguns ainda moram ali, e seguidamente ela descia ali para pregar. E Deus me mostrou, é forte que eu vou dizer, Deus me mostrou um assassinato. Deus me mostrou as reportagens. Deus me mostrou na televisão o assassinato da minha esposa. E Deus disse assim: passa no serviço dela e diz para ela que aquele que havia tramado de tirar a vida dela, ele mesmo vai descer à sepultura. Porra, Só fico observando, porque ainda por esses dias ele vai descer. A minha Bíblia diz que é Deus que faz descer e Deus que faz subir da sepultura. E eu entreguei para ela, foi sexta-feira. Sexta-feira, um dos primos dela já começou a passar mal. Foi sábado, passou pior. Foi domingo, pior. E na segunda-feira agora, pela manhã, eu estava realizando o seu ato fúnebre. Morreu com 22 anos e a causa? Nada. Insuficiência respiratória. Apenas parou de respirar. Sabe o que é? Estava somente eu e minha esposa sabia o segredo de Deus para as nossas vidas. Eu olhava dentro daquele caixão e eu dizia: era para minha esposa estar aí, mas Deus virou o cativeiro e colocou o ímpio no seu lugar. A geração que nós estamos enfrentando só vai sobreviver ao ponto de subir para arrebatamento uma igreja que é cheia, cheia, cheia do Espírito Santo. Quando Jesus disse: sejam cheios, ele não disse: recebam pela metade, recebam um pouquinho, recebam uma gota. Ele disse: sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Deus, nessa noite separou esse culto para encher alguém do seu Espírito. Você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui andando no Espírito. Quem anda no Espírito não tem barreira, não tem dificuldade. Ele vence tudo porque ele não é um homem carnal, ele é um homem espiritual. Ele é cheio, ele é cheio, ele é cheio do Espírito Santo. Te coloca de pé. Sabe o que eu vou deslugar numa mudança?
Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma igreja que coloca o Espírito Santo para fora é uma igreja que não terá salvação de alma. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Aleluia! Eu ainda me lembro a primeira vez que eu fui num culto evangélico. Católico, colono, católico praticante. Primeira comunhão, crismado, e blá 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 e blá blá blá. Primeiro culto que eu fui porque ia ter o sorteio de uma bicicleta. Em outubro de 98, aos 13 anos. Não fica somando a minha idade, te liga com Deus. Em outubro de 98, aos 13 anos, eu entrei interessado em ganhar a bicicleta. Mas o Espírito Santo estava falando na boca de uma mulher naquele altar, naquele encontro de criança. Daqui a pouco, as minhas lágrimas começaram a descer. E eu não entendi o que é que está acontecendo comigo, eu não compreendia. Mas era o Espírito Santo que estava me convencendo de que sem Deus eu não era nada. Aleluia! Você não é ninguém sem o Espírito Santo. Verdade. Você não pode sem o Espírito Santo. Jesus começou o ministério dele na sinagoga, quando abriu o livro, saiu em Isaías, e ele leu: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Me ungiu para pregoar libertação aos cativos, abertura dos olhos dos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Você não consegue nada sem o Espírito Santo. Você até canta, mas não tem efeito. Você até prega, mas ninguém sente nada. Você não consegue, você não faz nada se o Espírito Santo não estiver na sua vida. Aleluia. O segredo do teu louvor tocar o coração de Deus, da tua pregação, do teu evangelismo, não está na nossa oração aqui na frente. Está no dia que você passou com o Espírito Santo. Jesus disse: qualquer que, fechando a porta do seu quarto, orar em secreto, o Pai honrará ele diante dos homens. Sabe o que é isso? Antes de você pregar, você fechar a tua portinha do teu quarto e dizer: Espírito Santo, que não seja eu falando naquele lugar, mas seja você. Você passar para louvar e dizer: Espírito Santo, que o meu louvor não seja apenas para tocar no coração dos homens, não. Eu quero tocar no teu coração. Aleluia. Muitas vezes nós nos preocupamos: eu quero tocar no coração, eu quero ver acontecer alguma coisa com as pessoas. Agora tem que ser do contrário, nós nos preocupamos em tocar o coração de Deus. E Deus, por sua vez, vai fazer algo no coração. Jesus, aleluia. Deus, eu sinto muito forte, amanhã eu vou contar meu testemunho. Deus me curou de linfoma, eu tinha câncer. 2 anos eu lutei contra o câncer. Fiz quimioterapia, radioterapia, cirurgias. Amanhã eu vou trazer as fotos, exame, comprovando o meu milagre. Aleluia. Eu quero que você... Nós temos visto igrejas, irmãos, onde se faz o apelo para alguém ser curado. Os obreiros ficam olhando: será que vai ser curado? Porque se fala em cura, mas não se crê. Estamos vivendo como os 2 discípulos a caminho de Emaús, iam debatendo sobre Jesus, falando sobre Jesus, e quando Jesus apareceu, eles nem reconheceram. Porque falar de Jesus é uma coisa e conhecer Ele é outra bem diferente. Eu quero que você que quer ser hoje, sair daqui cheio, tomado por esse Espírito Santo, tomado. Você vai passar a ter experiências com Deus que outrora você não teve. Você vai estar trabalhando na tua casa, você vai estar cozinhando, quando menos esperar, Ele se manifesta com a sua glória. Você vai estar no teu trabalho, você vai estar no ônibus, quando menos esperar, Ele são que manifesta a sua glória. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso, é santo Deus. Essa irmã de vermelho que louvou, Deus tem algo mais profundo contigo, tu sabe disso. Dentro da tua
alma tem uma sede das coisas de Deus tão grande. Dentro da tua alma tem uma sede de ver milagres tão grande. Aleluia, Jesus. Dentro da tua alma tem uma sede do sobrenatural tão grande. E é por causa desta sede que o Senhor te escolheu. Passa aqui na frente. Eu não te conheço, mas o Espírito Santo me diz que outrora, em outro lugar, não reconheceram que Deus tinha para a tua vida. Deus. Outrora, em outro lugar, caçoavam pelas tuas costas, debochavam de ti, te tratavam como um nada, te julgavam pelo teu exterior, sem reconhecer o que havia eu depositado dentro de ti. Ei, o Senhor está te dizendo nesta noite: marca esta noite, porque começo eu a mover as águas em teu derredor. Parece que está tudo tão difícil lá. Parece que vem dia, vai dia e nada muda, mas o Senhor está dizendo: eu lanço uma palavra profética sobre a tua vida. Uma coisa nova Deus começa a fazer lá. Uma coisa nova Deus começa a fazer lá. Receba a presença de Deus do alto da cabeça à planta dos teus pés. Envolve ela, Espírito Santo. Envolve ela, Espírito Santo. Isso, Rabraséria, Andarabacantarai. Ei, Calabraçu de Candevasse. Satanás tem pelejado com todas as forças, lançado traumas, complexos, se dizendo: desanima, que isso não é para ti. Mas te digo: meu filho, o teu louvor é profético, não queira os teus lábios. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus. Eu quero que apenas você, que quer ser cheio, quem sabe não foi o culto que você esperava, mas foi o culto que o Espírito Santo quis realizar. Porque Ele está na direção desse culto. Você quer ser cheio, cheio desse Espírito Santo. Sai da tua cadeira e vem aqui na frente. Não venha porque eu fiz o convite ou para agradar, só venha você que realmente quer ser cheio do Espírito Santo. Deus tremendo, aleluia. Passe bem perto aqui desse altar. Vem aqui. O Senhor está te dando um grande livramento nesta noite. Eu te via sentada numa cadeira na tua casa, passando mal, com falta de ar, problema respiratório terrível. E o Senhor está curando, o Senhor está tocando hoje. Tu crê? Passa bem aqui na frente. Solta as tuas mãos e uma obreira acompanha. Espírito Santo, eu ministro a tua cura e o teu livramento já revelado sobre a vida dela. Toca no sistema respiratório agora, todo mal-estar, meu Pai. Toca nos pulmões, toca agora, Pai. Em nome de Jesus, eu ministro a tua unção, do alto da cabeça à planta dos pés. Toca agora, toca, Espírito de Deus, toca. Toca, que o teu poder ultrapasse este corpo agora. Toca, Senhor, toca com a tua presença. Completa a tua obra agora. A tua obra agora, Espírito Santo do Senhor.
poder de Deus está transpassando o corpo dela agora. Abraçuria, cantarabaxana. Vamos orar.